Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está em 91.1 Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e estamos começando mais um Cidade do Esporte aqui em 91.1 na cidade maravilhosa. Dia já de conquista do Brasil, né? Na maratona aquática já tivemos um bronze agora há pouco. Daqui a pouco temos argolas com Arthur Zanetti. E temos uma programação aqui na Rádio Seu Esporte Olímpica e também que lembra do seu clube de coração. Afinal, somos 24 horas de esportes e o Cidade do Esporte está só começando aqui na Bradesco Esportes FM. Agora no Rio de Janeiro, 12h, 13 minutos no Rio de Janeiro. Fique esperto, porque tem muito conteúdo para você, tem entrevistas especiais. Daqui a pouquinho você vai ouvir grandes personalidades aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E você está na Rádio do Seu Esporte, vamos direto para as areias de Copacabana, porque tivemos brasileiras se dando bem por lá, tivemos medalha de bronze e o Guilherme Henrique vai trazer todas as informações aqui na Rádio do Seu Esporte. No final, acabou dando certo para o Brasil, né? Boa tarde, Guilherme. Tudo bem, Juan? Boa tarde a você, ao ouvinte da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro, que nos ouve no mundo inteiro. É isso mesmo. A primeira que tinha chegado na quarta colocação, pode ter ficado com a Sharon Rowan da Holanda, a Aurélie Miller da França e a Raquel Bruni da Itália, só que a francesa acabou sendo punida por atrapalhar a Raquel Bruni na linha de chegada e por isso a Raquel Bruni da Itália ficou com a prata e a Poliana Kimoto, que já chegaram na quarta colocação, acabou herdando a medalha de bronze. Então, medalha de bronze para o Brasil e para a Poliana Kimoto aqui na maratona aquática realizada na praia de Copacabana. Uma prova espetacular, sensacional. A Poliana Kimoto foi muito bem no final. Depois da francesa ter se classificado, acabou herdando essa medalha de bronze. Boa. Tá certo, as informações direto de Copacabana, tivemos brasileiro no pódio, as brasileiras dando um show nas Olimpíadas Rio 2016, dessa vez foi a vez da Okimoto na maratona aquática. Vamos girar destaques aqui na Bradesco Esportes FM, 12h, 15 minutos no Rio. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Na Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa, começando pelo Flamengo. Fora do G4, time volta a treinar amanhã para o jogo contra o Grêmio. Zé Ricardo não terá Guerreiro e Arão, mas deve promover a estreia de Diego. No Vasco da Gama, Jorginho testa time ofensivo em amistoso contra a Portuguesa. E Júnior Dutra aparece entre os 11 iniciais. No Fluminense, com gol de Henrique Dourado, Tricolor vence o América Mineiro por 1-0 e fica a 7 pontos do G4, com um jogo a menos. Já no Botafogo, após vitória por 1-0 em cima do São Paulo no Morumbi, equipe se afasta da zona de rebaixamento e vive novo momento da temporada, com o comando de Jair Ventura. Seleção Olímpica em destaque tem Brasil e Honduras, quarta-feira, à 13h. Já a semifinal. Para o Brasil, pode ter a Alemanha na final. Vamos ficar de olho aqui na Rádio do Seu Esporte. 12h, 16 minutos no Rio, você está no Cidade do Esporte, que chega com muitas informações para você. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Hora de falarmos do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Teve um clássico brasileiro pela frente, um jogo contra o Sport de muita rivalidade e acabou sendo derrotado. O Bruno Lousada traz mais informações, porque podemos ter mais estreias pela frente e a grande estreia que o torcedor espera.
Certo, Bruno? Boa tarde. Fala, Juan. Um grande abraço para você e para todo mundo ligado no Cidade do Esporte. O Flamengo está de folga hoje, volta aos treinamentos amanhã, após a derrota do último sábado por 1-0 para o Sport na Arena Pernambuco. Esse resultado encerrou uma invencibilidade do Flamengo que já durava 6 partidas e a defesa foi vazada após 3 jogos sem sofrer gols. Para o próximo jogo contra o Grêmio no Mané Garrincha em Brasília, o Flamengo também perdeu 2 jogadores importantes para a equipe. O atacante Paulo Guerreiro e o meia William Arão levaram o 3º cartão amarelo, estão suspensos e não enfrentam o Grêmio no próximo domingo às 11 horas da manhã. Com isso, Leandro Damião deve ganhar espaço no ataque. O jogador estreou no jogo contra o Sport e deve ser titular contra o Grêmio. E essa partida de domingo também deve marcar a estreia do meia Diego Ribas. O jogador já treinou a última semana inteira e o próprio técnico Zé Ricardo declarou que é bem provável que Diego estreie finalmente com a camisa do Flamengo. Essa semana, o Flamengo também busca recuperar os jogadores que ainda estão no departamento médico, casos do lateral Jorge, o zagueiro Juan e o meia Ederson. A situação mais preocupante é do Jorge, que está fora da equipe há 30 dias, chegou a treinar na semana passada, mas sentiu dores no joelho novamente após o treinamento de quinta-feira e foi vetado para o jogo diante do Sport. A situação do jogador tem sido tratada com muito cuidado pela equipe médica do clube. Os ingressos para essa próxima partida de domingo às 11 da manhã contra o Grêmio no Mané Garrincha em Brasília já estão sendo vendidos para os sócios torcedores e a venda para os demais torcedores do Flamengo começa nessa quarta-feira e os preços variam de R$20 a meia entrada para sócios torcedores a R$180. Valeu, Juan, um grande abraço. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte. Hora de uma convidada muito especial aqui na Bradesco Esportes FM. Ela que jogou voleibol, o assunto é vôlei aqui na Rádio Seu Esporte. Foi bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012. Paula Pequena aqui na Rádio do Seu Esporte para conversar com a gente, brasileira de muita garra em quadra, que vai falar aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo bem, Paula? Queria que você falasse um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? No meio da competição, já chegando à fase final, dá aquela vontade de voltar no tempo e lembrar quando você esteve nos Jogos? Bom, boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, poder dividir um pouco, né, do meu sentimento atual dentro dos Jogos Olímpicos. Bom, eu tenho um sentimento de dever cumprido, sabe, de missão cumprida pela seleção. Foram 13 longos anos, então me consagrei bicampeã olímpica, então realmente foi uma fase muito, muito bacana, muito boa para mim, para minha carreira, mas hoje eu realmente fico muito mais na torcida, muito mais com emoção de torcedora do que de componente, né? Nosso time vem vindo muito bem, vem fazendo uma campanha muito boa. Temos ainda alguns adversários que vão ser pesados, mas acredito que a gente consiga as vitórias próximas, né? Os próximos confrontos, eu acredito que a gente saia com a vitória. Agora, Paula, o time está indo bem, está conseguindo, está invicto até aqui. Você sente que entregou a seleção em boas mãos, né? As meninas estão representando bem o Brasil. Como é que você vê essa seleção em quadra? Estão fazendo o que deve ser feito? Sim, sem dúvida. A seleção foi muito bem renovada. As jogadoras que hoje se encontram nessa renovada seleção são tão talentosas quanto, né? Estão conseguindo desempenhar o seu papel da melhor maneira. Acredito que os Jogos Olímpicos ainda não mostraram o grau de dificuldade que o time realmente pode suportar ou deve suportar, principalmente nessa fase final. Mas, mesmo assim, está muito bem representada por todas e a comissão também vem fazendo um trabalho excelente, então não podia ser diferente. Agora, a Paula Pequeno conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Queria te perguntar sobre 2 jogadoras, né, que têm aparecido bastante na seleção nessas Olimpíadas, que é a Natália e a Fê Garay, que mais uma vez foram importantes na vitória
da seleção feminina. Queria que você falasse um pouco sobre essas jogadoras. Qual a importância de jogadoras que já têm até uma certa experiência de seleção nesse momento, né? Porque a gente vê em muitos esportes, às vezes, faltando a experiência na hora H. No vôlei parece que não está faltando. Eu acredito que todos esses anos jogando, ganhando ritmo de jogo, principalmente a nível internacional, vai dando confiança, vai dando um espírito de liderança em cada uma delas, né? As duas jogadoras são jovens, talentosas, boas pessoas. A Natália passou por algumas contusões na canela que foram super graves, recuperou, então merece tudo o que está acontecendo na vida dela. Fê Garay é a mesma coisa, sabe? É uma menina espetacular, tanto como pessoa como jogadora. E eu acho que o espírito é esse mesmo. Cada uma tem que assumir a sua parte para que não falte nos momentos que realmente o campeonato vai exigir muito mais daqui para frente. Então eu torço muito por elas, mesmo sendo da minha posição. Tenho um grande carinho, um grande respeito e torço pelo sucesso delas todos os dias. E tenho certeza que elas vão realizar os sonhos delas. Estamos aqui na Rádio Seu Esporte conversando com Paula Pequeno, bicampeã olímpica. E eu vou colocar Ricardo Tavares nessa conversa também. Um belo papo, Ricardo. Pode perguntar aí para a nossa convidada. Paula, a gente tem visto... Boa tarde, primeiro. A gente tem visto recentemente nos Jogos Olímpicos as estrangeiras sentindo um pouco a pressão de jogar aqui no Rio de Janeiro. A torcida sempre apoia, principalmente a torcida carioca, o vôlei brasileiro. Você acha que as estrangeiras realmente estão sentindo a pressão de jogar no Maracanãzinho lotado? Boa tarde, Ricardo. Bom, eu acredito que sim, né? Todo país sede tem a vantagem de ter a torcida a seu favor. A gente sabe que a torcida faz diferença, a nossa torcida está fazendo diferença, está realmente apoiando do início ao fim, está fazendo um espetáculo, fazendo do espetáculo ainda maior, né? Então, está sendo o 7º jogador ali em quadra. Então, talvez as estrangeiras sintam realmente um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter, as nossas meninas têm que ter o pé no chão, sabendo que as dificuldades virão e que, nesse momento, a gente tem que contar conosco mesmo, né? Só quem está lá dentro é que tem noção do quanto a gente se prepara para chegar a esse momento, que as dificuldades vão vir, então tem que estar preparada para esses momentos de dificuldade, saber como sair deles, né? E claro que a torcida pode ajudar a superar todos esses obstáculos. Paulo, e também no jogo de ontem, um jogo, mais uma vez, um show da seleção, a gente viu a Jaqueline vindo do banco e jogando muito bem. Qual a importância dessas jogadoras experientes, jogadoras tarimbadas, jogadoras famosas no cenário mundial, no banco e podendo chegar e resolver nesse momento? Bom, a grande diferença do nosso time para os outros sempre foi o coletivo mesmo, né? A gente tem um plantel de atacantes muito boas, que podem se revezar e mesmo assim manter o padrão do time. Então a gente tem muito talento, mas a gente consegue as nossas vitórias sempre juntando, né, as qualidades de cada uma para suprir alguma dificuldade que a gente tenha. Então, não só já que como todas que estão no banco de reservas, eu tenho certeza que estão prontas para ajudar, até porque quem está na reserva às vezes tem que estar mais atento ainda, né? Porque a gente vem de fora, não vem no mesmo calor do jogo, mas a gente tem que entrar e fazer a diferença. Então, parabéns para ela, o papel é o que se espera dela, né? Pela experiência que tem. Então tem que estar realmente pronta para ajudar nos momentos que forem necessários. Agora, a Paula Pequeno conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, queria te perguntar o seguinte, né? Pela frente, o próximo jogo é contra a China, né? Uma adversária que é daquela escola asiática. A escola asiática é sempre complicada de se jogar. E eu queria já te emendar e perguntar o seguinte: quais seriam as grandes adversárias para o Brasil agora pela frente, né? E você, como bicampeã ouro em 2 Olimpíadas, qual é esse segredo para que o Brasil possa mais uma vez ser campeão aqui? Bom, o time da China sempre foi um grande time, né? E aí, ultimamente, conseguiu renovar com algumas jogadoras jovens e muito fortes, muito altas, talentosas. Então, é um time que, além de alto, joga muito rápido, tem um volume de jogo muito bom. Então, é um time realmente perigoso, um time que a gente tem que ter muito cuidado nesse próximo jogo, porque daqui para frente tudo acaba sendo muito decisivo, né? Então, os próximos adversários, eu acho que os que são os principais acabam sendo Rússia, China e Estados Unidos. Acho que são os 3 que podem
fazer dos confrontos bem mais competitivos, né? Então, o que a gente tem que fazer é realmente aguardar esses momentos chegarem, as meninas se prepararem de alguma maneira, que elas já se preparem para a dificuldade, né? Porque, às vezes, quando a gente tem uma sequência muito grande de vitórias, é preciso manter o foco, é preciso manter a atenção totalmente voltada para cada jogo, porque é todo dia matar um leão, né? A gente fala que Olimpíada a gente ganha de um grande, no outro dia tem um maior ainda, no outro dia tem outro maior ainda, então não dá para respirar, não dá para aliviar nenhum momento, né? Tem que estar realmente preparado. O segredo é manter o pé no chão, foco, objetivo firme ali, principalmente em comum, né? Que todo mundo mantenha a cabeça voltada para o mesmo sonho, para o mesmo objetivo. E é isso até, né, Paula, que o Zé Roberto sempre cobra muito, né? Qual a importância do Zé Roberto Guimarães para essa seleção, um técnico vitorioso? Qual a importância dele? A importância dele é tão grande que ele pode se considerar hoje o principal técnico de vôlei do mundo? Bom, ele vem fazendo um trabalho muito bom pela seleção, né? A gente sabe que ele tem estrela, ele consegue organizar o time uma relação de bloqueio e defesa muito bem. Então isso tudo ajuda muito, né? E também a experiência que ele tem em campeonatos internacionais, já foi técnico em vários países. Então acho que ele tem realmente um currículo que passa confiança para as meninas, que faz com que realmente acreditem no trabalho, né? E coloquem em prática tudo aquilo que ele ensina. E agora, Paula, você, falando um pouco mais da sua vida agora, da sua carreira, mais um ano no Brasília, como está sendo essa expectativa? Qual é a expectativa para esse ano que vai entrar aí para as competições do Brasil? Bom, a expectativa é de evolução mais uma vez, né? Desde que o projeto começou, nós evoluímos a cada ano, mas a parte triste é que a cada ano que nós evoluímos, o investimento diminuiu. Hoje nós temos 2 patrocinadores que, infelizmente, não, com o passar do tempo, estão investindo menos ainda, né? A gente sabe que o país está vivendo uma fase difícil, mas o esporte, os próprios Jogos Olímpicos deixam muito claro o quanto o esporte realmente modifica a vida de pessoas, como mudou a minha, como mudou das minhas colegas. Então, a gente realmente precisa de mais investimento, mais apoio para a gente poder reforçar o time e poder ainda avançar ainda mais, né, dentro das expectativas. Essa é um ponto que para a gente iria funcionar muito bem e que seria muito bem-vindo. Paula, falta mais alguma coisa além do patrocínio, falta estrutura, falta mais alguma coisa pro o voleibol feminino, um voleibol que ganhou tudo, ganhou a Olimpíada, e é um voleibol reconhecido no mundo todo. O que falta pro voleibol no Brasil ter esse reconhecimento financeiro? Pois é, o que falta é, primeiro, as empresas terem consciência de que o investimento, ele é bom para todo mundo. Ele acaba sendo, o brasileiro, às vezes, por cultura, ele espera o resultado para depois apoiar. E a gente tem aí um exemplo magnífico que são os Estados Unidos, que pegam crianças desde jovens, investem nela a vida inteira e transformam em grandes atletas, grandes vitoriosos. Então a gente não pode, na verdade, esperar o resultado, porque sem o investimento, sem o apoio, a gente não consegue buscar o resultado da maneira que ele poderia vir. Então, realmente, de estrutura, de técnicos bons, tudo isso nós temos, né? Nós somos um esporte bicampeão olímpico e merecemos muito mais, né? Porque a gente faz muito pelo país e a gente espera que o país faça mais pelo nosso esporte. Não só pelo nosso, né? Mas pelo esporte em geral. Porque o patrocinador, tudo que ele investe, também tem os seus descontos em impostos. É bom para todo mundo, é para o esporte, para o atleta, para o patrocinador, visibilidade, o retorno de mídia que as empresas têm. Talvez as empresas não tenham consciência disso e por isso não arriscam, né? Mas a gente realmente só precisa de mais investimento, mais atenção daqueles que podem ajudar a fazer o esporte crescer muito mais. Paula Pequeno conversou com a gente aqui na rádio do Seu Esporte, 2 títulos olímpicos, Pequim 2011, 2008, Londres 2012, além de vários outros títulos pela seleção e por clubes também. Paula, queria agradecer sua participação, sua palavra aqui na Rádio Seu Esporte, e os microfones ficam abertos, né, para outras oportunidades, novos papos aqui em 91.1. Claro, obrigada a vocês pelo convite, foi uma delícia participar com vocês, também estou às ordens, dentro do tempo corrido, né? Mas com certeza vou estar, estou na torcida como todos os brasileiros, não só pelo vôlei, mas como
como atleta por todas as modalidades e que venham mais medalhas, que o nosso quadro melhore e que todos os atletas consigam realizar aquilo que programaram e que desejam. Obrigada. Tá certo, Paula Pequeno conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. E você pode curtir aqui em 91.1, exclusivo. A entrevista é sensacional aqui na Bradesco Esportes FM, meio-dia, 32 minutos do Rio de Janeiro. Você está na Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Meio-dia, 32 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. E vamos falar agora da equipe que conseguiu um importante resultado lá em São Paulo. 1-0 para o Botafogo, gol de Sassá. Um resultado já no apagar das luzes e surpreendendo todo mundo. Além disso, o James Azevedo traz todas as informações do Botafogo agora na Rádio do Seu Esporte. O time alvinegro passou semana de reviravoltas após a saída de Ricardo Gomes, que segue justamente para o time adversário do final de semana, o São Paulo, e teve como substituto anunciado Jair Ventura, que já começou o novo ciclo do Botafogo no domingo, em pleno Morumbi. E o começo não poderia ser melhor. Com gol de Sassá, literalmente aos 48 do segundo tempo, o time carioca saiu da incômoda zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, ocupa a 13ª posição com 23 pontos. Jair Ventura assume como efetivo e como retrospecto mais recente, no ano passado comandou o Glorioso por 3 jogos como interino e passou invicto nas 3 vezes. Inclusive Sassá, o autor do gol da redenção para o Botafogo, acredita que o treinador terá sucesso à frente do elenco de General Severiano. Já o próprio novo comandante do time destacou a felicidade e emoção pela vitória e que geralmente dizem ser preciso treinadores jovens. E também, se o elenco perde o primeiro jogo, dizem que é a inexperiência do comandante. O filho de Jairzinho ainda falou que foi muito bom estrear com o pé direito, mas é preciso manter também os pés no chão. Sobre o jogo, Ventura lembrou o quanto foi uma partida complicada e que eles sabiam da força do São Paulo no Morumbi e que o Botafogo conseguiu neutralizar os pontos fortes do adversário. A próxima partida do Alvinegro acontece no estádio Luso Brasileiro no sábado, dia 20, às 9 da noite, contra o Esporte Clube do Recife. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o James Azevedo aqui na Rádio do Seu Esporte. Lembrando que o Sport derrotou o Flamengo, ou seja, um confronto importante e difícil para o Botafogo. Meio-dia, 34 minutos no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Meio-dia, 35 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. E lembrando que hoje tem Brasil e Suécia handebol masculino em destaque. E quem sabe tudo de handebol, não só do masculino, mas de tudo que acontece no handebol, é o Ranieri Borges. Tudo certo, Rani? Tudo certo, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Hoje teremos no masculino Brasil e Suécia se enfrentando, uma difícil partida para a equipe brasileira, no entanto, enfrentando a Suécia já eliminada. O Brasil que já garantiu também a classificação às quartas de final, mesmo sem entrar em quadra ainda hoje por conta da derrota da equipe polonesa para a Eslovênia. O Brasil acabou garantindo a classificação rumo às quartas de final. Bastava o Brasil o empate ou a vitória hoje, ou então a derrota da Polônia ou do Egito, que está jogando nesse momento. A Polônia acabou derrotada e com isso o Brasil já garante a classificação à próxima fase, uma classificação histórica, já que antes o Brasil nunca havia conseguido avançar às quartas de final no masculino, e essa seleção realmente fazendo história e tentando buscar uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Resta apenas saber a definição do outro grupo para saber quem o Brasil vai enfrentar nas quartas. Ainda hoje teremos a definição, temos as partidas também do grupo A, e com isso a gente vai saber quem o Brasil enfrenta na próxima fase. No feminino nós já sabemos, Brasil e Holanda na próxima fase. O Brasil ontem que garantiu a classificação na primeira colocação do grupo, na vitória de ontem, e com isso enfrenta aí a quarta colocada do grupo B, que é exatamente a equipe holandesa, uma forte equipe
da Escola Europeia de Handball, vice-campeã olímpica. Então, realmente, uma parada dura para as meninas do handball feminino, obviamente, que vem fazendo uma excelente campanha. Foi assim durante todos os jogos e vem fazendo uma excelente campanha buscando a medalha. A seleção feminina, essa sim, mais propensa e mais possível, mais próxima de uma medalha. A masculina tentando surpreender os adversários para trazer alguma coisa nesses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Juan. Tá certo, esse é o Ranieri Borges sempre com informações sobre o handball, né? O que surpreende, né? Pelo menos no feminino, a questão de Montenegro, que foi medalhista nos Jogos de Londres, fazendo uma campanha pífia e sequer está classificada no feminino. O Brasil ainda tem chance, no masculino está dando um show. A seleção de handball, 12h, 37 minutos no Rio de Janeiro. Hora de falarmos do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Tricolor que tem um garoto Wellington jogando muita bola, né? E conseguiu uma belíssima vitória. O Gabriel Esquerdo traz mais informações. Certo, Gabriel? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Juan Rodrigues, e para todo mundo ligado aqui nessa edição do Cidade do Esporte, nos 91.1 da Bradesco Esportes FM. Fluminense venceu o América Mineiro ontem à tarde por 1-0, gol de Henrique Dourado. Esse foi a primeira oportunidade que Henrique teve de balançar as redes adversárias desde que chegou ao Fluminense. Com a vitória, o tricolor chegou aos 28 pontos, ocupa agora a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos a disputar no campeonato. Uma partida contra o Figueirense foi adiada por conta das Olimpíadas de 2016, e o Fluminense hoje está a 7 pontos do G4. Com esse jogo a menos, em caso de vitória, ficaria a apenas 4 pontos de entrar no grupo dos 4 que vão para a Libertadores. Esse que ainda é o principal objetivo nessa temporada do Fluminense, conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Já pensando na partida do próximo final de semana, no domingo que vem, contra a equipe do Santa Cruz, no estádio do Arruda, Lever Coupe vai ter 2 problemas, pelo menos. O volante Cícero e o meio-atacante Marco Júnior levaram o 3º cartão amarelo no jogo de ontem, estão suspensos dessa partida do final de semana, e Lever deve optar por Pierre na vaga de Cícero no meio-campo. Tem possibilidade também de utilizar o volante Edson, mas Pierre corre um pouco na frente por essa vaga de titular nessa partida, e no ataque tricolor tem dúvidas. Pode ser Richarlison ou Samuel, o substituto do Marco Júnior para essa partida importante do Fluminense, essa partida que marcaria a 2ª vitória consecutiva do tricolor nessa edição do Campeonato Brasileiro, coisa que o Fluminense ainda não conseguiu. O tricolor não teve folga, já treinou hoje pela manhã nas Laranjeiras. Apenas os reservas participaram da atividade, inclusive um jogo treino contra a equipe do Nova Iguaçu. O Fluminense venceu por 2-1, gols de cabeça do zagueiro Nogueira, da base do Fluminense, e um golaço do meia Marquinhos, um chute de muito longe, acertando o ângulo do goleiro do Nova Iguaçu. O Fluminense treinou apenas com reservas. Os titulares na partida de ontem ficaram apenas na academia e dando voltas em torno do gramado. O Fluminense agora folga amanhã e volta a se reapresentar para o treinador Lever Coupe na quarta-feira, onde treina nas Laranjeiras, visando esse jogo contra a equipe do Santa Cruz, jogo importante para o Fluminense, nessa possibilidade de chegar cada vez mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Gabriel Esquerdo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. É o Fluminense tentando encostar, né? Ainda pensa em G4, mas o técnico Lever Coupe é um pouco comedido nessa situação. Tem que pensar em ganhar jogos, o Levi tá certo nessa situação. 12h, 40 minutos, você está na Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. E você está na Rádio Bradesco Esportes FM e aqui o conteúdo não para. Temos uma galera aqui para conversar com a gente na Rádio Seu Esporte hoje. Já conversamos com Paula Pequeno e agora vamos conversar com Jair Pisserni. Jair Pisserni, que foi o técnico da seleção brasileira nos Jogos de Los Angeles, 1984, que contou com a chamada Sele Inter, com muitos jogadores do Internacional, e conseguiu a medalha de prata que poucos esperavam. Jair, de certa forma, montar uma seleção olímpica é sempre complicado, né? Você teve dificuldades, assim como o Micali teve para montar essa seleção de agora no Rio de Janeiro, certo, Jair? Então, essa aqui até, assim, a nível
de selecionar, vou falar para você aqui, olha, rapaz, garotos assim, às vezes, tem esses altos e baixos, é normal, porque eu tenho o exemplo do Palmeiras, na época eu subi 9 juniores, e todos eles, no final do campeonato, com o pensamento que eles tinham, eles ganharam a vida profissional, rapaz. Foram aí para fora, Palmeiras também teve um retorno financeiro muito bom, sabe? Então foi uma escolha, e garoto agora está acontecendo com a seleção, sabe? Às vezes deixa você sem pai e sem mãe, rapaz, um outro jogo aí. Os 2 primeiros jogos aí foram difíceis, né? Tem uns que pode até não encaixar a nível de seleção brasileira, como já teve muitos grandes jogadores que a nível de seleção não se davam bem, né? Tem até exemplos aí. Agora, a escolha dessa seleção é bem diferente da minha, né? Jogadores já com uma certa experiência de jogos aí, vamos dar um exemplo aí, Neymar, né? Eu, se tivesse um Ronaldo na época, um Romário, né? Que acho que tinha uns 15 anos na época, eu acredito que a gente ficaria muito mais próximo do título. Agora não, agora ele deu até para escolher, selecionar bons jogadores, um outro que infelizmente os clubes da Europa não deram abertura, né? Mas é bem diferente, é bem diferente. Hoje, essa seleção do treinador aí da Olimpíada, eu acredito que é a base da seleção principal para o Tite. Por isso que o Tite deve estar acompanhando os jogos aí. Meu modo de ver o que é o futebol brasileiro hoje. Tem que mudar tudo, tem. Então começa aí, de repente, uma medalha de ouro aí na seleção olímpica aí. Começa a base por essa seleção olímpica. Gente. Depois pega só alguns jogadores de fora. Difícil mesmo, dificuldade, a gente vê jogos aí, pessoal com dificuldades na parte técnica, fisicamente nem tanto. Estão até forte demais aí, correndo muito até. Correndo muito mais do que a bola. Eu acho que há um exagero nisso. Então, já que é para mudar, já muda direto aí, já põe essa base da Olimpíada, ele que está olhando bem aí, né, o que está acontecendo. Eu acredito que possa ter até melhor condição do que dar continuidade a muitos jogadores aí que já vem há 2, 3 anos, infelizmente não está conseguindo bons resultados. Agora, você vê que são situações completamente diferentes. Nós tivemos assim uma primeira fase, Alemanha, Itália, não foi fácil, cara. Inclusive a Alemanha, a comissão deles era Bearzot, o pessoal que foi campeão do mundo em 82, né? Então eles tinham de fato muito mais jogos rodados do que a gente, principalmente em Copas, essas coisas todas assim. Nós tínhamos feito só, complementamos com o jogo treino, não deu essa... Acredito que se tivesse um pouco mais de jogos aí, que eu citei os nomes dessas seleções aí sul-americanas, nós ficaríamos bem próximos da medalha de ouro. Poderia até não ganhar, mas que a gente dava um passinho a mais para ficar perto da seleção, a medalha de ouro, eu acredito que sim, né? Agora, essa não, essa já, a estrutura é outra, hoje fala-se muito em foco, né? E ganhar a medalha de ouro já se tornou uma obrigação, né? Porque o Brasil, há muitos anos atrás, sempre foi o melhor do mundo, junto com a Argentina. Só que hoje, infelizmente, por isso que eu hoje como treinador, se ganhar a medalha de ouro, eu pegaria a base da Olimpíada. Vai mudar? Vamos mudar. Porra, tá pior do que isso? Que é isso, né? Não pode ficar o futebol brasileiro. Agora, Jair, você citou, né, que vocês pegaram logo adversários muito fortes no início. Você acha que essa seleção de agora, pelo fato de ter pegado adversários até mais ou menos no início, né, um Iraque, uma seleção da África do Sul que não se espera muita coisa na Olimpíada, acabou dando uma relaxada até demais, por isso os maus resultados no início? Olha, garoto, assim, porque é igual a minha, né? É só 3 acima de 23 anos, né? Então são garotos, pô, se relaxar agora, imagina daqui 2 anos, né? Tem uma chance aí, disputar uma Olimpíada, fala pra você, a nível de evento, assim, disputar uma Olimpíada, é uma das melhores coisas do mundo
em todos, não é só modalidade, só futebol, não. É natação, é basquete, é beisebol, é tudo que possa acontecer aí. Desde não estar nessa... Tudo que pode, é boxe, é basquetebol. Gente, é o maior evento do mundo. Você vê que coisa fantástica é disputar isso aí. E você ficando entre os finalistas, só fica gente top, né? Só recordistas mundiais, né? Bom, então é fantástico você disputar a Olimpíada. Então acho que o Brasil começou a analisar melhor, né? Após a 84, nós que ficamos entre os melhores ali, nossa, foi fantástico para nós. Óbvio que nós queríamos a medalha de ouro. Só que nós não fomos bem contra a França, não. A França melhorou porque, acredito eu, que já tinha até uma melhor experiência, né? A nível de disputar jogos aí, ou torneios, ou copas aí com a Itália, com os países um pouco mais fortes, né? E nós, infelizmente, não tivemos essa condição. Agora você vê aí, o Brasil já fez alguns amistosos até antes, melhor do que foi na minha época, né? Agora não tem nada de... Eu acho que o pessoalzinho é um pouco empolgado, essa molecada aí, tem que dar um puxão de orelha nele. Eu vejo assim, meu modo de ver, Neymar hoje é o melhor jogador de futebol brasileiro, mas tem que aprender muitas coisas ainda, sabe? A nível, não é tanto parte técnica não, porque parte técnica é um dom, muitas repetições ele vai melhorar muito, mas há um outro lado aí que ele precisa aprender um pouquinho. Então, gente, ele não precisa bater escanteio, não precisa, saber se ele é o melhor batedor de faltas, não precisa ser capitão, se ele é o melhor batedor de pênalti ou não. Tem umas coisas a analisar aí para tirar um pouquinho a carga do Neymar aí e deixar ele jogar um pouquinho mais futebol. Agora, Jair, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. É um prazer bater um papo contigo, um técnico vitorioso. Para finalizar, eu queria já agradecendo te fazer a última pergunta, né? Sua expectativa, um Brasil-Honduras, as pessoas não dão muito créditos a Honduras, mas Honduras já eliminou a Argentina. E uma possível final, de repente, com a Alemanha. O que você projeta dessa seleção agora, esses dois jogos? Semifinal e final é sempre complicado, né, Jair? Olha, 90% de chance da seleção ganhar a medalha de ouro. Diferente se é Honduras ou se é o Alemanha no final, é 90% de chance de ganhar a medalha de ouro. Tá certo, Jair Pisserni aqui na Rádio do Seu Esporte, batendo um papo ao vivo aqui na cidade maravilhosa, 12:49 no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Lembrando que ele foi o técnico da seleção em Los Angeles, 1984. E você segue com programação olímpica aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora de falarmos sobre ginástica artística, porque Beth Romero tem um material muito interessante aqui na Rádio do Seu Esporte. Ela esteve conversando com os personagens que conseguiram medalhas para o Brasil. E você confere aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM. A ginástica artística do Brasil tem dobradinha inédita no pódio dos Jogos do Rio 2016 e redenção de Diego Hipólito, que deixa a terceira edição olímpica de alma lavada. Com o calor da torcida na Arena Olímpica, na final do solo, neste domingo, Diego conquistou a prata. Fez questão de lembrar as quedas nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012 e também a importância do técnico Marcos Gotto, que ainda vai liderar Arthur Zanetti em busca do segundo ouro nas argolas. Eu estou muito contente, povo brasileiro, esse resultado é de vocês. E cair uma Olimpíada de bunda, outra de cara. Se eu tinha 30 anos, não era tão bom quanto eu era e consegui uma prata. Se você cair, levanta de cabeça erguida. Só Deus e os nossos esforços podem dizer até onde a gente vai. O Marquinhos foi sensacional comigo, ele acreditou em mim, ele se dedicou, ele se abdicou de muitas coisas. Ele me dividiu com um campeão olímpico, campeoníssimo, que vai chegar aqui, vai ser medalhista, porque o Arthur é um guerreiro, ele é um veterano, é um cara merecedor. Arthur Nori, que ficou em 17º no individual geral, desta vez, na final do solo, aumentou o grau de dificuldade da série e conquistou o bronze. Fui para disputar a medalha, eu fui para dar o meu máximo, graças a Deus deu tudo certo. A competição só acaba no último exercício, na última cravada. Eu fui acertando a série inteira, então eu fiquei feliz por isso, por ter acertado toda a série e ter cravado bastante coisa. O ouro ficou com o britânico Max Whitlock, que já havia conquistado o bronze na final do individual geral. O solo foi dominado por brasileiros. Assim brinca o técnico da seleção masculina, Marcos Gotto. Somos os reis do solo.
não existe milagre na ginástica. O que você faz em treino é o que você faz em competição. Acho que os meninos fizeram o trabalho deles muito bem feito, acho que se dedicaram muito e vieram com a faca nos dentes para a final. E aí culminou esse resultado maravilhoso para o Brasil. É uma coisa inédita para o nosso país, 2 medalhistas num aparelho em uma Olimpíada. Aos 30 anos, Diego Hipólito não pensa em parar. Aos 22, o novato Arthur Nori já pensa nos Jogos do Japão. Vem a Tóquio aí 2020 e 2024. Tá aí, essa Beth Romero com os personagens da ginástica aqui na Rádio do Seu Esporte. E da ginástica vamos para um esporte que é tão plástico quanto, né? A beleza dentro da água, agora do nado sincronizado, isso porque o Carlos Briggs está aqui para trazer todas as informações direto da competição. Como é que estão as coisas por aí? Plasticamente está tudo muito bonito, Briggs. Olha, bonito e emocionante, porque está tendo a apresentação agora da dupla suíça e essa apresentação é fundamental para as pretensões dos brasileiros. Os brasileiros estão, nesse momento, na 11ª colocação. E as suíças podem conseguir a 11ª colocação também, jogando o Brasil para a 12ª, já que ficaram muito próximas na primeira prova que teve do técnico livre. E agora as suíças acabaram a apresentação, a expectativa é para a nota delas, que vai sair dentro de instantes. É fundamental a nota das suíças para que a dupla brasileira, para que as meninas do Brasil, a Luísa Borges e a Duda, avancem para a fase final, o que seria um feito inédito. Tá certo, esse Carlos Briggs aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos torcer para as meninas conseguirem aí uma boa repercussão, passar para a final, quem sabe chegar longe. Por que não? Não custa nada sonhar. Afinal, estamos nas Olimpíadas do Brasil. Tudo é possível aqui na cidade maravilhosa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Seja bem-vindo. Vamos até a 13h. Hora de falarmos de polo aquático brasileiro. Jacques Leal esteve de olho em tudo que aconteceu no polo. Infelizmente, mais uma derrota da seleção brasileira. Ele vai trazer os detalhes. Mas a gente confia. A Bradesco está com a seleção de polo. Quem sabe pode dar medalha para o Brasil. A seleção brasileira masculina de polo aquático sofreu a sua 2ª derrota consecutiva e encerrou a primeira fase na 3ª colocação do Grupo A. Desta vez, derrota para a Hungria por 10-6, jogando no Estádio Aquático Olímpico, na Barra da Tijuca, fazendo a sua estreia neste local. A seleção que estava atuando no Maria Lenk. Se o Brasil tivesse empatado ou derrotado a seleção da Hungria, iria terminar na liderança do seu grupo e enfrentar a 4ª colocada do Grupo B, Montenegro. Porém, a seleção brasileira foi rapidamente envolvida pela seleção europeia e sofreu a sua 2ª derrota em sequência na competição, depois de ter sido derrotado para a Grécia. O Brasil que irá enfrentar a Croácia, 2ª colocada do Grupo B, nesta terça-feira, às 3h10 da tarde. E o técnico da seleção brasileira é o croata Ratko Rudic. Ele afirmou que conhece sim o plantel croata e que é uma seleção que pode dar muito trabalho, principalmente porque tem muitos craques. Conhecemos Croácia muito bem. Eles têm alcuni dei melhores jogadores do mundo, como per esempio Golero Pavic, come Sukno, attaccante che si considera il miglior giocatore al mondo, come dos canhotos che sono Jokovic e Garcia, tens dos mais fortes difensori che sono Bush e Buric, sono craque di polo aquático. Com a derrota, o Brasil cai da 1ª colocação para a 3ª e conseguiu grandes resultados da primeira fase, principalmente a vitória contra a Sérvia na 3ª rodada, que garantiu a classificação para a próxima fase com antecedência por 6-5. Do Rio de Janeiro, Tia Leal. Tá certo, esse Tia Leal, polo aquático aqui na Rádio Seu Esporte. É um confronto difícil na próxima rodada, né? Para as pretensões brasileiras vale ficar de olho nessa partida, até porque se os croatas não fossem tão bons assim, a gente não pegaria a Croácia para fazer a base da nossa seleção, inclusive com o nosso treinador sendo dessa nacionalidade. É um croata contra a seleção da Croácia e você curtirá e acompanhará em flashes aqui na Rádio Seu Esporte o polo aquático do Brasil. Afinal, a gente está na torcida e temos a esperança de que o polo possa ir longe e surpreender a todos aqui nos Jogos do Rio 2016. 12h, 56 minutos, Cidade do Esporte em destaque para você.
Agora sim, Vasco da Gama em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do Cruz Maltino, já que o técnico Jorginho está pensando num Vasco bastante ofensivo, ao menos nas mostras que ele está dando, e no último confronto realizado contra a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador, jogo-treino realizado no Dia dos Pais, o técnico foi com uma formação surpreendente, com Júnior Dutra, Nenê, Éder Luiz e Ederson, todos como titulares da equipe. Um técnico que tenta fazer com que o Vasco da Gama jogue ofensivo, haja vista que a próxima partida é contra o Lanterna, da Série B do Campeonato Brasileiro, que é contra a equipe do Sampaio Corrêa, jogo no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time do Vasco da Gama, que está bastante confiante para a sequência da competição, e segundo palavras do volante Diguinho, ele que acredita que o Cruz Maltino está aproveitando bem o período sem partidas para acertar a equipe. E o retrospecto é bom, né? Inclusive o vascaíno tem motivos para acreditar que o retorno vai ser tranquilo para o Cruz Maltino, porque em 2014 o Vasco terminou o primeiro turno na 4ª colocação com 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados e 20 sofridos. E esse ano já são 19 vitórias, superando a campanha anterior, 39 pontos, igual a 2009, quando foi campeão, 12 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 31 gols marcados e 18 sofridos. Além disso, tem a questão do Nenê, que está entre os artilheiros da competição e tem chamado a atenção nas partidas. Outro fator que foi interessante no confronto, que acabou 0-0 jogo-treino diante da Portuguesa, foi o lateral ou meia, né? O técnico Jorginho tem utilizado o Pikachu como meia, ele que ficou entre os reservas, dando vaga justamente ao Júnior Dutra, que esteve de fora da partida diante do Ceará devido a problemas estomacais, mas foi indicação do técnico Jorginho, assim como o atacante Ederson. Um Cruz Maltino, um Vasco da Gama, pensando ofensivamente para o duelo diante do Sampaio Corrêa. Agora, 12h, 58 minutos no Rio. Cidade do Esporte. Ricardo Tavares, vamos às últimas notícias, né? O que está acontecendo na bola no Brasil? Tem lesão de jogador importante, né, Ricardo? Isso mesmo, Juan. Lesão do goleiro Fábio, goleiro do Cruzeiro de Belo Horizonte. O goleiro lesionou o joelho, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador, Juan, deve ficar afastado por até 8 meses. Portanto, Fábio só deve voltar na casa de abril do ano que vem, Juan. É verdade, né? E a chance que podia pintar pro goleiro Rafael não vai pintar porque ele também está machucado. Ou seja, vai sobrar pro terceiro goleiro, né, Juan, Ricardo? Não, Juan. O goleiro Rafael foi liberado recentemente pelo departamento médico, que ele tinha uma fratura num dos dedos da mão direita. Rafael deve ser o titular, enfim, titular do gol do Cruzeiro, Juan. Enfim, titular já aos 27 anos, né? Tendo essa oportunidade, ele que estava machucado até pouco tempo, né? Essa é de agora. Você está na Rádio Seu Esporte, lembrando que às 2h da tarde tem Brasil e Nigéria, basquete masculino em destaque para você. Logo na sequência, Alisson e Bruno no voleibol. E você está na Rádio do Seu Esporte. Cidade do Esporte fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e fique conosco. Somos 24 horas de esporte e o Cidade do Esporte fica por aqui. Valeu, galera! Fui! Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte.